Olá, caros amigos, caras amigas do nosso canal Esclarecimento. Está tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Ricardo Carvalho e gostaria de trazer para vocês a discutir um pouco as informações que temos recebido recentemente sobre essa tensão que há dentro da sociedade. Por um lado, vários setores políticos tentando fazer um processo de reabertura para que a economia volte à sua marcha comum. Do outro lado, os setores da ciência, a comunidade de cientistas, querendo e no seu afã de produzir conhecimento sobre essa nova doença, uma doença que de fato desestabiliza toda a ordem daquilo que foi conhecido até hoje, porque ao mesmo tempo que ela pode produzir pessoas que estão em uma condição de assintomático, que nada sentem, em 2, em 3 dias, afetam o sistema imunológico, gerando insuficiência pulmonar, fazendo com que as pessoas entram em óbito rapidamente, se não tiverem o atendimento adequado diante disso. Portanto, diante da pressão daquilo que vários agentes políticos impõem sobre a sociedade por uma necessidade econômica, há também, a reboque disso, toda uma sociedade científica que tenta produzir conhecimento sobre essa doença que já afetou mais de 7 milhões de pessoas, que já matou mais de 300 mil pessoas. No Brasil, especificamente, já afetou 600 mil pessoas e já chegamos a um número de letalidade que supera os 35 mil mortes. É o que aconteceu ontem, na última sexta-feira. E diante de todo esse frenesi em querer codificar as causas, os efeitos, as terapias pelas quais essa doença possa ser tratada, a comunidade científica vai operando diante disso. E a emergência e a urgência, sobretudo, de você criar uma vacina, é interessante nós percebemos um pouco que dentro da história, a vacina mais rápida, confeccionada, produzida dentro da história da humanidade é a vacina contra a cachumba. A partir dos anos de 1960, se concebe a necessidade de uma vacina contra a cachumba e ela só foi concebida durante 4 anos. Portanto, a mais rápida vacina produzida dentro da história foram em 4 anos. Então, hoje, há uma emergência muito forte por parte da comunidade científica para que possa, no mais rápido tempo, no tempo mais curto possível, possa confeccionar, possa produzir essa vacina. E é nesse contexto que vai surgindo dentro da comunidade científica um afã, um desejo rápido de produção de conhecimento sobre a doença. A revista Science americana acabou de publicar que desde que há o conhecimento, o surto da doença na China, em Wuhan, até abril ou maio, ao meio de maio, foram produzidos cerca de 30 mil artigos científicos que dizem respeito sobre a Covid-19. Não bastando isso, a expectativa é que ela possa chegar a 52 mil artigos no final de junho. Tal é a força em que boa parte dos cientistas têm empreendido em suas pesquisas para produzir algo que possa, de uma certa forma, nortear governos na superação deste momento tão difícil para a humanidade inteira. E é nesse monte, na produção de conhecimento sobre a Covid-19, que a revista britânica Lancet publicou em 22 de maio um artigo que se ocupou daquilo que tem sido uma bandeira de vários políticos, como Donald Trump nos Estados Unidos, ou mesmo de Bolsonaro no Brasil, que é a hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina é geralmente um remédio que, aplicado seja a malária, seja a artrite reumatoide, seja a lúpus. Ela foi feita e produzida para isso. No entanto,
surgiu a expectativa de que ela pudesse ter algum efeito sobre o tratamento da Covid-19. E é sobre esse tema, a relação entre o efeito da cloroquina sobre a Covid-19, que a revista Lancet surge e publica em 22 de maio um estudo que envolve cerca de 96 mil pacientes em mais de 600 hospitais em 6 continentes do mundo, que revelara que ela, na verdade, não tinha o efeito de sanar a doença, mas que gerava mais letalidade ainda. Este artigo foi escrito por 4 cientistas, dentre eles Seipon Daisen, que é um executivo de uma empresa que não tem muita especialidade dentro da saúde, mas que foi, sem a devida precaução, publicado. Bom, o efeito desse estudo, e publicado justamente numa revista como a Lancet, gerou logo uma repercussão sobre as medidas políticas e as medidas sanitárias que envolveria esse uso da cloroquina dentro da Covid-19. Governos como o da França, da Bélgica e da Itália abandonaram sua pesquisa que estava sendo orientada para ver esses efeitos, já que o estudo publicado então na Lancet, ele era de uma proporção imensa, que nenhum outro estudo tinha os dados pelos quais esta pesquisa havia se debruçado. No entanto, o jornal britânico The Guardian, tentou buscar os fundamentos de tal pesquisa e perguntou aos 4 pesquisadores que assinam essa pesquisa, esse estudo, aonde estavam os dados, as bases sobre as quais eles chegaram a declarar que a cloroquina, a hidroxicloroquina, não teria efeitos, ao contrário, até geraria aumentaria a letalidade acerca da Covid-19. Só que nesse momento, os pesquisadores não tinham os dados, foram perceber que os dados não existiam, eles tinham sido produzidos por uma empresa chamada Sigurd Fahre, que tinha seis funcionários, dos quais um era um escritor de ficção científica e o outro é uma modelo de conteúdo adulto. Diante disso, agora, dia 4, a Lancet coloca um alerta de que, de fato, aquele estudo não tinha base científica, porque a ciência é assim. A ciência, ela exige tempo, exige uma certa precaução. E como nós estamos num momento de urgência e de pandemia, e esse frenesi de produção de conhecimento sobre essa doença nova, os caras vão escrevendo artigos e muitas vezes não estão baseados em elementos factuais e dentro das metodologias que a ciência exige. É nessa precaução, então, que a Lancet acaba expondo um alerta diante que aquele estudo sobre a hidroxicloroquina não teria bases como aquelas que então pesquisadores haviam postos. E é por isso que nesse momento, inclusive no Brasil, né, você tem a Science-Alone, que tem recebido desde o início da pandemia mais de 400 artigos, que tem agora como um roteiro protocolar que, de uma certa forma, averigua os preprints, que são artigos ainda não avaliados. E toda uma comissão de cientistas agora vão se debruçar sobre esses artigos para que a sociedade tenha essa precaução, de maneira tal que não venhamos difundir informações daquelas que não tenham, de fato, base científica da qual a sociedade possa coletar. Inclusive, a ciência a revista de epidemiologia do Brasil e a da Fiocruz estabelece agora que passarão todos os artigos que chegarão como produto do conhecimento científico sobre a Covid-19, e isso é de praxe para todos, vão passar por um fast string, que é essa avaliação mais
mais apurada do conhecimento científico sobre essa doença. Esse é só mais um efeito daquilo que a pandemia tem gerado. Não gera somente prejuízos econômicos, prejuízos sanitários, com toda essa letalidade que tem se multiplicado no nosso país, mas essas incertezas diante do próprio conhecimento que se produz sobre a doença, à medida em que pesquisadores não usam de metodologias seguras para divulgar para a nossa ciência e para a nossa mídia. Um abraço a você que aqui chegou e até uma próxima.